Nós estamos aqui com Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Então, capítulo 16, versículo 19. E vendo os seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça à presença dos magistrados. O que é isso? Uns homens exploravam uma moça, ela tinha o espírito de adivinhação. E ela todo dia estava ali, dava grandes lucros aos seus senhores. Mas um dia ela cruzou o caminho com Paulo e ia atrás de Paulo. Esses homens que vos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E o Paulo notava que aquilo era uma coisa demoníaca e expulsou o demônio da moça, repreendeu. E quando expulsou o demônio, acabou o lucro deles. Aí o que eles fizeram? Pegaram Paulo e Silas e o levaram à presença dos magistrados, aqueles que ficavam naquela época nas praças, eles eram chamados de pretores, eles julgavam, davam decisão ali na hora, e aconteceu isso com eles. Diz aqui o versículo seguinte: e apresentando aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade, e nos expõem costume que nos não é lícito receber, nem praticar, visto que somos romanos. Nada, história, porque eles perderam o lucro. É o que eu digo sempre aqui, às vezes você não sabe, por trás de uma perseguição, é porque alguém perdeu, irmão. Imagine, eu falo sempre, se o Brasil se converte mesmo, imagine, o que vai ser da indústria do fumo? Eles vão ganhar, vão perder o dinheiro deles, não vão? Não vão ganhar mais. A indústria da prostituição, se o Brasil se converte realmente. Eu conto a história sempre do pastor Luciano. O pastor Luciano ainda não era nem da igreja ainda, e a sogra dele já era da igreja. E ela fazia campanha de oração, sempre convidava ele para ir à igreja. Ele não era nenhum pinguço, assim, alcoólatra, não, mas era daquele de tomar cerveja no final de semana. E como ele tinha um emprego estável tudo, ele gostava também de pagar, né? E todo final de semana era caixas de cerveja. E o Luciano acabou indo para a igreja e se converteu. E quando a dona Júlia ia lá na padaria, que a Júlia é pastora nossa também hoje, quando ela ia na padaria, que chegava lá, o dono da padaria dizia: dona Júlia, a senhora tirou o maior cliente que nós tínhamos, o maior freguês aqui. Ele nunca mais ele desceu as caixas de cerveja dele. Então, às vezes, uma perseguição, porque alguém perdeu, isso acontece. Mas aí diz o seguinte: e a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Que coisa, hein? O Paulo e o Silas vão nos dar, porque é Paulo e Silas aqui os dois, eles vão nos dar uma grande lição. Não murmuraram, não questionaram, não dizeram: Deus, por que isso aconteceu conosco? Não murmure. O Fernando de Lima sempre canta: não murmure não, não murmure não, Deus não gosta de murmuração. E é verdade. Está passando por uma coisa difícil? Vai orar, vai buscar Deus. É verdade, não podemos de maneira alguma ficar reclamando, procurando um ombro amigo para desabafar. Não, vamos apresentar, tendo a nossa causa a Deus. Foi o que eles fizeram, diz aqui: e perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Deveriam questionar, deveriam murmurar: mas o que é isso? O que eles estão fazendo? Podem ter perguntado para eles: vem cá, o que vocês estão fazendo? Vocês estão machucados aí, todos lanhados, açoitados, foram com varas, estão machucados e estão cantando. Porque quando você ora e você crê que Deus tomou conta da situação, você louva. Há um livro chamado O Poder Disponível do Louvor, e a pessoa que escreveu falou uma coisa muito sábia. Ele botou uma balança, a balança está aqui, até o livro ele mostrou para vocês. A balança é isso aqui. Aqui estão os pedidos de oração, e aqui estão os louvores. O que está acontecendo? Tem muito pedido e pouco cântico. Mas não é cantar como papagaio, como um passarinho, não é mais. É quando você crê que Deus, entenda, agiu, está agindo, Deus tomou conta da situação. As pessoas não entendem isso. Para eles é loucura, mas nós andamos. O que diz a segunda carta de Paulo aos Coríntios? Coloca, por favor, capítulo 5, versículo 7. Segundo aos Coríntios 5, 7. Porque andamos por fé e não por vista.
E nós não conseguimos andar por fé, nós não conseguimos andar por vista. Nós temos mais ou menos a fé de Tomé, nós temos que ver para aqui. Deixa eu aqui rapidinho, do lado aqui, não dá para você pegar, só pular um pouquinho para trás aqui, João capítulo 20, versículos 26, 27, 28, 29. Capítulo 20, João, é do lado aí, antes do Atos é João. Capítulo 20, versículo 26. E 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio, e disse: Pai seja convosco. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo, e vê as minhas mãos, chega a tua mão e ponha-na no meu lado, não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse: Senhor meu e Deus meu. Disse Jesus: porque me viste, Tomé, creste? Bem-aventurado os que não viram e creram. Quer dizer, o Tomé, quando Jesus se apresentou aos discípulos, ele não estava presente. Quando os discípulos, os amigos falaram: Tomé, Jesus ressuscitou. Se eu não ver ali as marcas nas mãos e a marca do lado, de maneira alguma eu vou crer. Somos nós. Nós não conseguimos, porque oferecer um culto de ação de graças com a bênção na mão é bonito, não é errado não. Mas eu quero ver oferecer um culto de ação de graça amarrado no tronco, com a doença ainda presente. Entenda, com um filho no álcool ainda nas drogas, você: Deus, eu estou aqui te louvando pelo meu filho, porque ele é herança do Senhor. O diabo está tentando se matar, destruí-lo com o álcool, mas já está amaldiçoado esse vício, eu creio que o Senhor já está agindo. Quer dizer, quando você crê que Deus tomou conta, que Deus está agindo, você canta, você louva, mas nós não conseguimos fazer isso, porque nós não conseguimos crer na palavra. O Tomé não conseguiu crer. Um pouquinho atrás, aí lá no meio da Bíblia, Salmo 106, não dei nos outros cultos não, do Tomé eu ainda citei, mas esse aqui eu não citei não. Salmo 106, versículo 12, diz assim, Salmo 106, versículo 12: então creram nas suas palavras e cantaram os seus louvores. É verdade. Quer dizer, nós não temos que crer no que Deus diz. Ele não disse: clama a mim, responder-te-ei. Ele não disse: todo aquele que pede, recebe. Quando eles cantaram, porque eles tinham convicção de que Deus tinha tomado conta, mas ainda estavam amarrados no tronco. Somos nós que ainda temos o diagnóstico que a doença está presente, que ainda não olhamos a melhora, não estamos vendo nada acontecer, mas cremos pela palavra, porque a palavra diz: clama a mim, responder-te, eu clamei. Eu estou crendo que Deus já está respondendo, Deus está agindo. Nós tomamos posse que nós não conseguimos. Paulo e Silas nos dando um exemplo. Nós temos que andar por fé, nós temos que acreditar, que é assumir aquilo, mesmo que tudo diga o contrário, mesmo que tudo esteja dizendo que não vamos conseguir. Não, eu orei, eu falei em nome de Jesus, e vai lutando contra as evidências. Como é que você consegue? Principalmente com louvor, porque o louvor vai trazer o que é a paz. Você vê o Salmo 22, está aqui do lado, também versículo 3. Salmo 22, versículo 3. Diz: porém tu és santo, o que habitas como? Entre os louvores de Israel. Em ti confiaram nossos pais, confiaram e tu os livraste. Pronto. Quer dizer, eu oro e confio que Deus está agindo. Eu ando por fé e não por vista, mas nós não conseguimos. Nós temos que aprender a andar mais por fé e não por vista. Quer dizer, oferecer o louvor quando tudo atesta, tudo parece que eu não vou conseguir, parece que eu não vou ser bem sucedido. Não, eu orei, eu não orei em vão. Aquilo que eu brinco: o que é isso na perna? Não é nada, já está amaldiçoado em nome de Jesus. E posso até cantar: Deus, obrigado pela vitória, o Senhor já me deu a vitória, mas tudo diz que eu não consegui. Quer dizer, os outros presos escutavam Paulo e Silas cantando, Paulo e Silas louvando, e talvez não entendiam, porque eles creram que Deus estava operando. Um pouquinho mais atrás, segundo livro de Crônicas, capítulo 20, versículo 20. Segundo Crônicas, capítulo 20, versículo 20. Aqui eram 3 nações, entenda, que se levantaram para acabar com o rei Josafá. Era o rei de Judá nessa época, que reinava em Jerusalém. Ele então reuniu o seu povo e clamou a Deus. Quando ele entendeu que Deus estava no controle, que Deus tinha entrado na batalha, que Deus estava agindo a favor deles, o que ele fez? Segundo Crônicas 20, 20. E pela manhã se levantaram
e saíram ao deserto de Tecoa. E saindo ele, pôs-se em pé Josafá e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. E aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo: louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Isso aqui eu prego anos, que ele fez uma coisa de doido. Ele colocou os cantores na frente. Cantor não protege nem de uma pedra, enquanto mais de uma lança, de uma espada, de uma flecha. Mas ele fez isso. Ele acreditou que Deus estava na frente da batalha. Então podemos louvar. Pessoal, armados não vão, os armados é que vinham. Aqueles que tinham um escudo, que vinha a flecha do inimigo, ou vinha a lança, vinha a pedra, e eles faziam isso. Mas ele mudou. Ele acreditou que Deus já tinha ouvido a oração e Deus estava na batalha. Ele fez isso. E diz então 22: e ao tempo que começaram com júbilo e louvor, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os das montanhas de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Por quê? Os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores de Seir. Os dois se uniram, vamos acabar com esses moradores de Seir? Vamos sim. E acabaram com eles, né? Mas para destruir e exterminar. E acabando eles com os moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir. Olhou um para o outro: não, você também não é meu amigo, não. E se autodestruíram. Mas aquilo era uma ação de Deus. Meu irmãozinho, que Deus faz às vezes, você não entende como é que de repente some aquela infecção. Deus faz aquele vírus desaparecer, entenda bem. Deus sabe trabalhar. Nós temos que acreditar, temos que agir pela palavra, como o salmista diz: creram na sua palavra, por isso cantaram louvores. Paulo e Silas creram que Deus estava com eles, que Deus já tinha ouvido a oração deles. Primeiro oraram, não esqueça disso. Eles oraram, e quando eles tiveram convicção de que Deus tinha entrado na batalha, eles começaram a cantar e louvar. Vamos voltar para Atos, que tem mais para nós lá. Então é isso que temos que fazer, que estamos vendo. Agimos por fé, eles agiram. E diz o versículo seguinte, versículo 26: e de repente sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. De repente, meu irmão, de repente veio um mover de Deus tão grande, veio uma manifestação de Deus tão grande, que os alicerces do cárcere se moveram. De repente todas as cadeias foram quebradas, as portas foram abertas. É Deus agindo Deus. Quem impedirá? Isaías 43, 13. Mas é importante ressaltar o louvor, quer dizer, o cântico, que eles tomaram posse. Eles fizeram o culto de ação de graças, ainda sem ver a vitória, ainda sem ter a manifestação. Eles tomaram posse, eles assumiram, eles chamaram a existência a coisa que não existia ainda. Por isso cantaram. Os outros perguntam: por que vocês estão cantando? Vocês estão malucos? Vocês estão aí amarrados, estão cantando? Não, amigos, é que nós cremos que Deus já tomou conta aqui, é que Deus já está agindo, Deus está operando. Quantas vezes eu tive que agir assim? Por que você está fazendo? Eu creio que Deus está na batalha, Deus já deu a vitória já é nossa. Até quando parece que não tem mais jeito. Até quando parece que não tem mais jeito. Lembra de Lázaro, que estava 4 dias morto, 4 dias seu corpo em decomposição. Jesus deixou passar tudo isso e trouxe o Lázaro de volta, que não tinha mais. Havia uma crendice no meio deles, que quando a pessoa morria, o espírito ficava ali 3 dias. Quer dizer, Jesus deixou passar 4 dias para ver que ele pode fazer mais do que a pessoa pode pensar. No 4º dia que ele foi lá e trouxe Lázaro de volta. Quantas vezes você dá um caso como encerrado, como um caso como perdido, mas se você ouvir a voz de Deus, você pode mudar, irmão. Agora tem que ouvir, não esqueça do Salmo 106, 12. Eles creram na sua palavra, por isso os louvaram. Você tem que crer, Deus está agindo, Deus está operando, Deus está no controle, Deus está se manifestando. Aí ouve tudo isso e diz: acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Por quê? Porque ele seria executado, porque no outro dia,
quando chegasse, entenda bem, mandasse buscar os prisioneiros, eles fugiram todos. Mas cadê o carcereiro? Ele não é responsável? Mandariam executá-lo. Então ele quis adiantar a execução, fazendo a auto-execução, que é se matando. Pode dizer, não faça isso, estamos todos aqui. Ninguém fugiu, não, está todo mundo aqui, dá por cima a eles inocentes. E diz assim, e pedindo luz, saltou dentro, e todo o tremo se prostrou ante Paulo e Silas. Deixa eu falar uma coisa aqui, abrindo um parênteses. Mesmo que a pessoa esteja fazendo mal para você, não joga trevas em cima dela, dá luz para ela. Como é que é a luz? Você ora por ela. Ainda que a pessoa tenha feito uma maldade muito grande com você. Meu irmão, não faça, entenda bem, seja responsável pelo seu sofrimento. Soube que ela está precisando de ajuda, dá ajuda. Deus, eu mando uma bênção para essa pessoa. E não fica se gabando, não, dizendo assim, a mão de Deus está pesando. O meu Deus vai fazer essa pessoa queimar no fogo do inferno. Mas Deus não quer que nenhum homem queime no fogo do inferno. A vontade de Deus é que todo homem seja salvo. Nós temos que parar com essa religiosidade falsa, entenda? Mostrando um Deus bravo, irado, que tem prazer, entenda bem, de jogar uma pessoa no inferno. Deus não tem prazer nenhum. A Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte dos ímpios. Já leram isso na Bíblia? Deus não tem prazer na morte dos ímpios, mas tem prazer na morte dos seus santos, porque Ele sabe que eles foram salvos. Isso mesmo. Falei uma vez para os pastores, às vezes nós falamos de uma pessoa que foi embora, vai ver que ela não tinha fé, não, vai ver que ela tinha mais fé do que nós. Deus permitiu o corpo dela ser destruído, o espírito dela estar salvo, porque ela estava salva mesmo. E ele disse assim, talvez Deus não permitiu você, não é porque você teve mais fé, não é porque você não está preparado para a eternidade. Se você fosse agora, você ia para o Beleléu, meu amigo. Então Deus, com amor tremendo, nós temos que entender isso de Deus. Deus é amor, e Deus às vezes segura uma pessoa que ela não pode sumir. Missionário falou uma vez para uma pessoa, disse, rapaz, pessoas da família morreram num acidente, mas por que Deus permitiu você ficar se morrer os outros? Você tem que saber disso. É que a pessoa não está preparada. Nós entendemos, vai ver que a outra tinha muito fé. Já ouviu falar, o santo dela é forte. O corpo está fechado. Por isso que os outros vão, ele não, porque ele não está nem preparado para ir para o céu. E às vezes é isso mesmo. Mas voltando para a mensagem de hoje. O Paulo então mostrou luz. Dê luz para quem está fazendo mal para você, para quem te prejudicou, te deu um prejuízo, não importa, não tenha nada de mal para ela. E fez mais ainda por ele. E tirando-os para fora, disse, senhores, que é necessário para eu me salvar. E eles disseram, crê no Senhor Jesus Cristo, serás salvo tu e a tua casa. Meu irmão, Deus transformou a maldição em bênção. Olha, Deus permitiu do contrário, porque tinha uma família para ser salva. Já pensou quando Paulo viu? Nós nos alegramos com isso. Nos alegramos na salvação. Se nós não nos alegramos com a salvação de alguém, porque nós talvez não temos a salvação, porque nós descobrimos que aquela pessoa, entenda, ela recebeu o que nós já temos, a alegria da salvação. É muito importante isso, e principalmente até uma pessoa que fez mal para você, ela se converteu, você se alegra, não vai ficar, agora quer ir para o céu, né? Me deu um prejuízo, me prejudicou, fez isso. Não, se alegre com a salvação, até mesmo de uma pessoa que tirou a vida de alguém da sua família. Mas pastor Jaime, que é isso? Esse é o amor de Deus, que excede todo entendimento. É caso sério, eu cito sempre, o filme missionário cita também, que é aquele filme Torturado por Amor a Cristo, o livro, que fala sobre a moça, que simplesmente o homem que matou o pai dela, era um tenente, entenda bem, e servia era da KGB russa, lá na Romênia, e era responsável pela morte do pai dela. Ela viu quando o homem deu um tiro no pai dela, porque o pai dela era um cristão, e ela viu matando. Depois o marido dela estava evangelizando esse homem, um tenente, um oficial, né? Não sei se tenente ou capitão, bem um oficial, e levou ele na casa dele. Quando ela viu, na hora passou o filme na cabeça dela, sabendo que foi o homem que matou o pai dela. Ela disse, bem-vindo à nossa casa, Jesus abençoe o senhor, e deu um abraço nele. Pastor Jaime, a pessoa é muito fria. Não, a pessoa tem o poder de Deus, o Espírito de Deus nela. Esse é o amor de Deus que nós temos que descobrir, irmão. Esse é o cristianismo que nós temos mostrado à humanidade, que Deus quer que todos sejam salvos, até a pessoa que fez mal para ele. Nós nos alegramos com a salvação dela.
E Paulo está dizendo aqui para ele, o carcereiro, o homem responsável de guardá-lo na prisão: crê no Senhor Jesus Cristo, serás salvo tu e a tua casa. E o bonito que o homem aceitou, e tomando-os, diz assim, 32, e eles lhe pregaram a palavra do Senhor e a todos que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhe os vergões, e logo foi batizado, ele e todos os seus. Puxa, que bonito, olha a salvação. Então, levando-os para a sua casa, depois à mesa, e na sua crença que em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. Você tem que se alegrar. Mesmo uma pessoa, repito, o homem que fez mal, era o responsável para guardá-los no cárcere, é o responsável pelo seu sofrimento, o responsável pela destruição do seu lar. Lembra do caso daquela mulher que foi na casa, no trabalho da amante do marido, não para xingá-la? Primeiro foi o filho dela e orou pela amante do pai. Depois levou a mãe dele com ele, os dois oraram pela amante do pai. O pai voltou para cá, depois foi o pai, foi a mãe, foi o rapaz, a irmã do rapaz, todo mundo foi lá orar pela senhora. A senhora foi para a igreja, se converteu e se tornou amiga da esposa do ex-amante. Não só amiga, como irmã em Cristo. Pai do Senhor, irmã. Pastor Jaime, esse é o cristianismo que nós temos que conhecer, meu irmão. Nós temos que conhecer esse amor que excede todo o entendimento que Paulo está mostrando. Primeiro, o amor dele por Deus, que mesmo numa adversidade, numa crise, num momento tão difícil, não ficou murmurando, reclamando, não. Deus, nós estamos aqui, não quero adivinhar a oração de Paulo, nem acrescentar nada à oração de Paulo, mas Paulo deve ter dito: Senhor, essa prisão não vai nos prender, o Senhor é maior do que ela, maior está aqui com o teu poder, manifesta aqui o teu poder, para que todos vejam aqui que o Senhor é Deus. Jesus, é no teu nome, nós invocamos o teu poder, se manifeste nesse lugar. Quando Paulo entendeu com Silas que Deus já tinha ouvido a oração, começaram a cantar, mas novamente, como Jesus falou para Tomé: Tomé, bem-aventurado aqueles que não viram, mas pela minha palavra hão de crer em mim, pela palavra do Pai. Somos nós, irmão. Você viu Jesus ser morto na cruz? Você viu Jesus ressuscitado dentro do mal? Você crê pela palavra, que te deu fé para isso. Então a mesma coisa somos nós. Então nós cremos também na cura, no milagre, mas nós oramos, repito, talvez estamos com muita oração e pouco cântico. Temos que cantar mais. Não é cantar por cantar, não é cantar como o papagaio, como o passarinho. É o cântico do louvor, que é decoroso cantar louvores. É a certeza de que Deus está agindo, Deus tomou conta, Deus se manifestou, Deus está se manifestando, Deus está operando. E por isso, mesmo que tudo diga ao contrário, nós louvamos a Deus, como eles fizeram. E sendo já dia, os magistrados mandaram os quadrilheiros, dizendo: soltai aqueles homens. Mas aí o carcereiro anunciou a Paulo essas palavras, dizendo: os magistrados mandaram que vos soltasse. Agora, pois, saí e de em paz. Mas Paulo replicou: açoitados publicamente e sem sermos condenados, sendo homens romanos, nos lançaram na prisão, e agora, encobertamente, nos lançam fora? Não será assim, mas venham eles mesmos e tirem-nos para fora. E aproveitou para falar para tudo. Então esse é o amor de Deus, essa é a mensagem.